Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 7. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, 5:17. Nós vamos ler dos 17 ao 26, amém? Lucas 5, do 17 ao 26, glória a Deus. Vou acompanhar nessa leitura aqui, tá? Nessa versão. Diz assim: no outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Pode seguir. E ele tinha poder de Deus para realizar curas. Chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Pode prosseguir. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, guarde bem esta frase, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é este que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: que censurais em vossos corações? Que é mais fácil declarar: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca em que estivera prostrado e correu para casa, louvando e bendizendo a Deus. E todos ficaram estupefatos e glorificavam a Deus, e tomados de grande temor, exclamavam: hoje vimos prodígios. Amém? Hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. A base da nossa fé, da fé cristã, ela está alicerçada em um dos pontos muito simples, no que diz respeito à pessoa de Jesus. É o que nós muitas vezes costumamos dizer: Jesus, ele salva, ele cura e ele batiza com o Espírito Santo. E também precisamos entender que por ele temos nossos pecados perdoados, por ele nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. E também por ele
nós chegamos até o Pai. E Jesus, no seu tempo, ele até os dias de hoje, ele tem sido muito questionado sobre a sua vida, sobre a sua divindade, sobre o seu poder. Alguns querem que ele seja simplesmente humano, outros querem que ele seja simplesmente alguém evoluído. E ele entrou várias vezes em algum embate com os fariseus, os judeus, os estudiosos, os doutores da lei, que por não compreender o propósito pelo qual ele realmente veio, o questionavam de várias formas. Mas uma delas, melhor, a única forma pelo qual Jesus, ele jamais precisou debater, é sobre a sua autoridade. Amém? Em certo momento, Jesus começa a falar sobre o porquê que ele foi enviado. E alguns dos estudiosos, alguns dos doutores da lei, alguns dos judeus, lá no capítulo 10 de João, começa a discutir com ele, começa a cobrar dele, porque queriam que ele se identificasse, queriam que ele dissesse quem de fato ele é. E alguns começam a dizer: até quando você vai deixar a gente curioso, inquieto? Diga logo quem você é. A Jesus ele diz que se aquelas pessoas crescem nas suas obras, entenderiam que o Pai está nele e ele está no Pai, e ele e o Pai são um. Amém? E ficaram muito furiosos com ele, a ponto de querer apedrejá-lo. E por que queriam apedrejá-lo? Porque diziam: você está falando blasfêmia, porque é impossível, não pode, é inadmissível, segundo eles, que você, homem, dizer ser do Filho de Deus. Jesus começa a perguntar para eles: por que vocês querem me apedrejar? Por qual dessas obras vocês querem me apedrejar? Porque muitos milagres já estavam acontecendo, muitos milagres já haviam realizado, muitos milagres o Senhor já havia feito. E ele pergunta: por qual dessas obras vocês querem me apedrejar? E eles disseram: por nenhuma dessas, apenas pelo fato de você ter dito que é filho de Deus, fazendo-se também igual a Deus. Mas Jesus ele não vai falar nada disso, ele não vai pedir desculpas, não vai pedir perdão, não vai reconhecer dizendo que foi um erro, muito pelo contrário, porque ele é Deus. Amém? E Deus não pode negar a si mesmo. Aleluia! Deus não pode negar a si mesmo. E no Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Entre tantas outras passagens da Bíblia, que nós vamos ter a prova concreta sobre a sua humanidade e também sobre a sua divindade. Então isso precisa estar muito enraizado em nossos corações, enraizado na igreja, que faz parte da nossa vida. E eu quero nesta noite dizer para você que está aqui está presente na sua palavra e também através do Espírito Santo, o Deus que salva e o Deus que cura. Aleluia! O Deus que salva e o Deus que cura, e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia! Aplauda o Senhor, o Todo-Poderoso. Sabendo disso,
nós precisamos agora compreender, dentro dessa passagem, dentro desse texto que nós lemos, e alguns episódios que antecedem, está lá em Mateus, também no capítulo 9, que a sogra de Pedro é curada, existe a multiplicação dos pães. Depois também acontece que Jesus, na terra dos Gadarenos, o homem é liberto, o homem é transformado, é liberto de possessões demoníacas. Agora Jesus passa por outro lado da Galileia, porque lá ele não é bem-vindo. Agora ele passa para o lado da Galileia, e aqui ele está em sua casa, está recebendo as pessoas. Chega um, chega dois, chega 3, 4, 200, 300, a casa fica cheia, como está hoje aqui. A Bíblia diz que a virtude do Senhor estava sobre ele para curar, aleluia. E aqui Deus pode te curar nesta noite, Deus pode tocar na sua alma, Deus pode tocar no teu coração, porque se você prestar o culto a Ele, aleluia, Ele pode receber o teu culto, receber o teu glória, receber o teu aleluia, e o ambiente vai ficar favorável, e Deus pode manifestar o seu poder, porque Ele é Deus. O Espírito Santo vem e pode tomar a sua vida, aleluia, te renovar, te curar, engrandecer o seu nome, aleluia, dizer para você: filho meu, filha minha, não é por acaso que você está aqui, não foi por acaso que você entrou por aquelas portas, fui eu que te trouxe aqui, porque o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que cura, aleluia. E se você está enfermo, seja na tua alma, seja no teu corpo, Deus cura, aleluia. Glória a Deus, aplauda Ele. Deus cura, Deus cura. Já ouvimos desde muito antes que a ciência iria se multiplicar, haveria tempos em que difíceis. Nós estamos em abril de 2025, e vamos contar, não muito tempo atrás, nosso celular era diferente. Quem lembra do tijolão, né? Nosso celular era diferente, né? O aparelho de som era diferente, a TV era diferente, o carro era diferente, as roupas eram diferentes. E glória a Deus, porque a ciência tem se multiplicado, sim. Podemos dar graças a Deus pelos médicos, pelos profissionais da área da saúde, podemos dar glória a Deus pelos profissionais da área da tecnologia, é muito importante. Os profissionais da área da advocacia, é muito importante, da área da segurança, dos engenheiros civis, todos aqueles que compõem um bojo em que nós conhecemos por ciência. Se não fossem esses profissionais, assim como muitos de nós somos profissionais, tudo mudou, tudo avançou, precisa se modernizar, sim. A questão principal é como está o nosso foco, aonde está o nosso foco. Antes, muitos de nós vamos lembrar, as coisas eram mais simples, as coisas eram mais difíceis, as coisas eram mais escassas. Hoje temos muitas facilidades, muitas coisas. Hoje em um clique podemos visitar vários países do mundo, em um clique podemos observar o que está do outro lado do mundo, falar com outra pessoa que está do outro lado do mundo, ao vivo e a cores. E para muitos um clique ou somente uma consulta pode resolver muita coisa. Os aparelhos medicinais, os remédios, medicações pode resolver muitas coisas na área da saúde. Os equipamentos resolvem muitas coisas na área da saúde. Os profissionais da área da engenharia fazem muitas coisas incríveis na área da tecnologia, porque a ciência é um fato, vem se multiplicando. Mas a questão é, para onde estamos colocando os nossos olhos? Porque nós podemos contemplar a ciência, podemos contemplar a modernidade, mas jamais podemos tirar os olhos de Deus, aleluia. Podemos contemplar como evoluiu o automóvel, como evoluiu os eletrodomésticos, o eletrônico, como evoluiu a medicina, como pessoas têm sido curadas através de vários tratamentos, mas jamais podemos esquecer daquele que salva e daquele que cura, aleluia. Deus ainda cura, Deus ainda cura, e às vezes somos induzidos, somos tentados, somos levados a ter menos crédito, a que a fé seja esfriada nesses aspectos. Por isso que muitas vezes para alguns o culto é normal, oramos,
fazemos a oração da fé, a oração da intercessão, mas Deus, Ele não quer que a nossa fé seja uma fé incrédula. Que fé incrédula é essa? Muitas vezes falamos, muitas vezes dizemos que cremos, muitas vezes pessoas dizem, declaram, eu creio, eu sei que vou fazer, eu sei que Deus vai fazer, mas lá no seu íntimo, nada vem acontecendo. Não crer, porque os seus olhos, o coração deseja, mas os seus olhos não estão mais acreditando, porque muitas vezes tudo ficou muito natural, tudo ficou muito mecânico, tudo ficou muito superficial, e falamos muito aqui sobre mergulhar, sair do raso, avançar, deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir. E nesse culto fé de hoje, aleluia, Deus está nos convocando para mudar a nossa fé, sair da zona de conforto e agora ir para uma fé sobrenatural, aleluia. Aplauda o Senhor, uma fé sobrenatural, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que verdadeiramente vai fazer você voltar para a sua casa na certeza do Deus que você serve, do Deus que te chamou, do Deus que um dia, como foi ministrado no domingo passado, te viu, um dia que viu você, aonde você estava, como você chegou e como você está hoje em sua presença. Aleluia, oh glória, aleluia, porque não podemos jamais mudar o nosso foco, não podemos jamais simplesmente usar de palavras. Se você crer, e eu creio, num Deus que faz milagres, precisamos ter sede de ver milagres, aleluia. Se falamos e dissemos que cremos num Deus que cura enfermidade, sim, do corpo, estamos falando de enfermidade física do corpo, o Senhor tira o nódulo, o Senhor cura a coluna, o Senhor cura dor de cabeça, o Senhor levanta o paralítico, o Senhor sim, Ele faz isso. Nós podemos sim e devemos ter sede de ver Deus operar, aleluia. E se você está aqui nesta noite e entrou por essas portas e você está dizendo, eu estou doente, eu estou com a coluna doendo, está desviada a minha coluna, meu pé está doendo, meu tendão está inflamado, minha cabeça está doendo, o diagnóstico foi terrível, acredite, nesta noite Deus salva e Deus cura, aleluia. Deus salva e Deus cura. Não podemos esfriar na nossa fé, não podemos apenas falar de boca, não podemos apenas dizer que cremos de palavras, mas também por obras, e também por convicções daquele que nos chamou, aleluia. Se formos pregar o Evangelho, precisamos dizer, Senhor, vem comigo, Senhor, porque eu sei que Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que cura. A mensagem vai ser pregada, Senhor, mas quem opera é o Senhor também, aleluia. A Bíblia nos diz que a virtude do Senhor, naquele dia foi um culto especial. Naquele dia estava tudo muito diferente como está hoje, assim como hoje. Naquele dia estava tudo muito diferente. A Bíblia do Senhor diz que sobre ele havia a virtude para curar. Então aquele dia era dia de cura. Aquele dia era dia de cura. Ele ensinava, estava ensinando. O propósito era ensinar, mas a unção estava para curar. A unção daquele dia estava para curar. Porém naquele mesmo ambiente tinham pessoas sedentas, muito sedentas. Haviam pessoas doentes, muito doentes. Mas também havia pessoas que estavam ali com seus corações endurecidos, porque queriam ver e acusar, queriam ver e contradizer. Mas Jesus não estava nem aí para essas pessoas, porque Ele é a autoridade daquele ali. Para Jesus não importa se o que falam dele, se falam dele, Ele sabe muito bem quem Ele é.
Para nós não importa o que falam de Jesus, só respeito dele, porque você sabe muito bem quem é Jesus. Você sabe muito bem quem é o Senhor. Você sabe muito bem quem te chamou. Você sabe muito bem aquele que um dia você ouviu a voz dele lá no íntimo do teu coração e disse: eis-me aqui, Senhor. O ambiente estava propício para ser curado, para curas acontecer. E agora algo começa a acontecer no meio daquela multidão. E nós vemos no texto que a casa está cheia. Até aí tudo bem, Jesus estava lá. A casa está cheia. Pessoas estão ouvindo a mensagem. Pessoas estão sendo curadas. A porta de entrada está totalmente obstruída. Mas o mestre estava ali presente. E a unção do Espírito Santo para curar estava sobre ele. A Bíblia diz que Jesus começou a pregar e também a curar todos os doentes, e também libertar todos os oprimidos do diabo, os demônios endemoniados, possessos. Mas algo inusitado começou a acontecer. Em uma maca havia um homem, e com esse homem 4 amigos que já não pensavam mais na mesma coisa. Depois de ver anos e anos aquele colega paralítico, só restava uma coisa: colocar a fé em prática. E quando isso acontece dentro de nós, só existe uma coisa a fazer: tomar atitude. Tomar atitude. Olha aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo. Algo precisava acontecer com ela. Ela sabia que se ela chegasse até Jesus, ela seria curada. Ela determinou em seu coração: eu vou até Ele. Ele está curando, Ele está falando a verdade. Eu vou até Ele, e se ao menos eu tocar na hora do seu vestido, eu serei curada. Aleluia. E nesta noite, Deus, Ele nos convoca a ter a nossa fé convicta daquele que Ele é. Culto, fé é para isso. É para fazer com que cada um de nós passamos a crer no Senhor da forma como Ele é. Aleluia. Sai da sua fraqueza com a sua fé avivada. Coloque avivamento na sua fé e Deus derrama fogo. Aleluia. E aquela unção estava naquele ambiente. 4 homens ajudam agora o paralítico. Tem todo o processo para chegar, toda a dificuldade. Eles tiram a cobertura da casa. Desce aquele homem diante do Senhor. E agora aquele homem está diante do Senhor. E vem o Senhor Jesus com a sua autoridade. A autoridade divina. Diz para aquele homem: os teus pecados, homem, estão perdoados. Afinal, o que nos deixaria mais felizes? Simplesmente ter e receber uma bênção, ou receber no nosso íntimo: você está perdoado. É claro que aquelas pessoas que foram apenas observar Jesus, elas não gostaram. Ora, ali havia doutores da lei, ali havia escribas, homens entendedores, que segundo sua concepção, tinham um entendimento oposto ao Messias verdadeiro que estava ali. E eles começaram a razoar em seus corações, em seus pensamentos, dizendo: quem é esse homem que fala blasfêmia? Afinal de contas, só Deus é que pode perdoar pecado.
Em partes, eles estavam errados, por causa da sua concepção com relação ao Senhor. Mas em partes, eles acertaram. Somente Deus pode perdoar pecados, aleluia. E ali estava sim, o Deus que perdoa pecados, amém? Estava presente ali o Deus que salva, o Deus que olha para o homem, o Deus que conhece o íntimo do homem, o Deus que olha para mim e para você, sabe das nossas limitações, sabe das nossas fraquezas, sabe o quanto você lutou para estar aqui, sabe o que se passou em toda a sua semana, o que se passou em toda a sua vida, sabe o que está se passando nesse exato momento no teu coração. Ele está aqui porque Ele te conhece, aleluia. Ele sabe muito bem do que você precisa, Ele sabe muito bem do que você anseia, Ele sabe muito bem do que está em teu coração, seja por uma questão física. Ele sabe se você está doente, Ele sabe que você está doente. Se você está deprimido, Ele sabe que você está deprimido. Se você faz uso de medicamento, Ele sabe que você faz uso de medicamento. Se você passou na última consulta, o diagnóstico não foi legal, Ele sabe que não foi legal. Mas antes de qualquer coisa que Ele possa realizar, Ele quer dizer para mim e para você: filho, filha, os teus pecados estão perdoados, aleluia. Aplauda o Todo-Poderoso, glória a Deus. Que alegria para aquele homem ter os seus pecados perdoados. Que boa notícia ele recebeu, tendo os seus pecados perdoados. Que maravilha ele poder estar diante de Jesus e ter os seus pecados perdoados, porque Deus estava presente na pessoa do Filho. Mas agora precisava algo acontecer. Precisava algo acontecer. Jesus se voltou para aquele homem e disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Agora Jesus se volta para aquelas pessoas que duvidaram dele e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Vai nos dizer a palavra de Deus. Se volta para o paralítico e diz: homem, toma a tua cama, levanta e vai para a tua casa, aleluia. Vai para a tua casa. Aquele homem se levanta, dá glória a Deus, vai para a sua casa. As pessoas ali presentes ficam estupefadas, como nós vimos no texto, maravilhadas, espantadas, como muitos até os dias de hoje, quando vê um milagre, né, parece que é coisa de outro mundo. Parece que faz tanto tempo que não vê milagre. Quando a coisa acontece, para nós até pode ser algo incrível, mas para Deus, isso é com Ele, é dele, é Ele quem opera, é Ele quem opera. Mas estava tudo correndo muito bem na vida espiritual, e o que Deus nos chama a atenção é que a nossa fé, ela precisa voltar às suas raízes. Sabe aquele dia, aquele momento que nada te segurava, aquele momento que você cria em tudo no Senhor, que aquele momento que você estava com dor de cabeça, que já queria que orar por alguém, estava enfermo, já queria orar por alguém, e dizia: não, Deus vai curar, Deus vai usar, e parece que os tempos vão passando, e vamos nos acostumando, mas nesta noite, Deus traz a nossa memória: eu salvo, eu curo,
Eu salvo, eu curo. Eu salvo, eu curo. Não se esqueça, igreja. Eu salvo, eu curo. Amém? Eu salvo e eu curo. Se alguém precisa ser salvo, Ele salva. Se alguém precisa ser curado, Ele cura. Se alguém precisa ser transformado, Ele transforma. Se alguém precisa ser liberto, Ele liberta. Se alguém precisa ter a sua fé renovada, Ele renova. Porque o Deus que salva e o Deus que cura é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Aplauda o Todo-Poderoso. Ele salva e Ele cura. E às vezes trazemos isso para a nossa vida, trazemos isso para o nosso dia a dia, trazemos esse hábito simples e muitas vezes conformados para o nosso dia a dia. Vivemos uma vida cristã poderosa, sim, sedentas, sim, muitas vezes sedentas por ver Deus operar, sim. Mas uma coisa que Ele quer fazer em nós, igreja do Senhor, é que nós viemos a despertar e voltar a mudar o foco, tirar o foco da multiplicação da ciência de novo e colocar o foco no Deus Todo-Poderoso, não desprezando a ciência, não desprezando os profissionais, jamais, não desprezamos aqueles que lutam, estudam, tudo mais, jamais, não é desse foco, não é desse âmbito, é dizendo, apesar de tudo isso, Senhor, se tudo isso vem acontecendo, se a ciência se multiplicou, é porque o Senhor permitiu. Deus é soberano, aleluia, Ele é maior que todas as coisas, Ele é maior que tudo, Ele é maior que toda enfermidade, Ele é maior que todo medo, que toda opressão. Ele é maior porque Ele é soberano. E é nesse momento que nós precisamos ter a nossa fé avivada. Chega de uma fé congelada, chega de uma fé morna, chega de uma fé acomodada. É uma fé avivada. Coloca avivamento na tua fé, coloca avivamento no teu culto, que Deus derrama fogo, aleluia, aleluia, para que nós possamos ter fé sim, para que Ele pode fazer, para que Ele possa curar, para que Ele possa compreender o que está dentro de nós. Precisamos mostrar para Ele, aleluia. Aqueles 4 homens entenderam isto. Espera aí, tem uma multidão nessa casa, como vamos entrar? O foco não é mais como vão entrar, o mais importante era estar lá dentro, aleluia. Eles sobem, tira a cobertura, desce o paralítico, e a Bíblia diz: Jesus vendo o que? A fé deles. E nesta noite Deus quer ver a tua fé. Parece uma coisa muito simples, mas Deus quer ver a tua fé. Eu entrei curado, eu entrei enfermo, eu estou doente, o meu corpo físico está com problema. Deus quer ver a tua fé. Eu quero ser tocada pelo Senhor, eu quero ser renovada pelo Senhor. Deus quer ver a tua fé. Eu quero que o Senhor encha a minha vida, Senhor. Deus quer ver a tua fé. Nesse momento eu quero te convidar a se colocar de pé. Também o Ministério de Louvor. E parece que 2025, quanto tempo, né? Hoje no tempo da modernidade, da tecnologia. O pastor falou sobre fogo, né? Tem fogo aí. Deus vai derramar fogo.
Pastor G, domingo de manhã, falou sobre Deus que te vê. E o que nós estamos fazendo com esse fogo? O que nós estamos fazendo com a fé? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós mesmos falamos e acreditamos? Eu creio que Ele cura. Eu preciso crer piamente que Ele cura. Eu creio que Ele vai me transformar. Eu preciso crer piamente que Ele vai me transformar. Eu creio que Ele vai me salvar, que Ele vai salvar. Eu creio piamente que Ele vai fazer. Ele é Deus. Parece uma palavra tão simples, Deus. Mas dá para imaginar a dimensão do Deus que você serve? A dimensão do Deus que te chamou? Não dá para mensurar. Ele é Deus. Ele nos permite ter uma porção de ideia sobre Ele. Mas Ele é Deus. Não podemos pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha. Não podemos colocar Deus numa gaveta. Não podemos colocar Deus dentro de um conceito humano. Ele é Deus. Ele é Deus. E quando Ele chama o pecador ao arrependimento, quando Ele chama o enfermo a ser curado, Ele está dizendo: eu sou o mesmo. Passa o tempo que passar, podemos chegar a 2035, daqui a 10 anos, Ele salva e Ele cura. Ele salva e Ele cura. Leva isso para a tua casa. E chega na tua casa, quem está doente, ou você que está aqui enfermo, Ele salva e Ele cura. Chega no enfermo e coloca as mãos sobre ele, e ministra sobre ele. Eu vou ministrar sobre você, o Deus que salva e o Deus que cura. Não tenha medo. A tua fé tem que ser vista por Ele. Seja ousado. Você tem pedido ousadia ao Senhor, mas seja ousado, porque Ele já te deu. O Deus salva e o Deus que cura está aqui esta noite, aleluia. E Ele vai te curar. Ele quer te salvar. Ele quer fazer com que você saia daqui andando normal. Ele quer fazer com que a tua saúde seja restaurada, seja transformada, que a dor que você entrou aqui sentindo saia assim. Ele faz isso. Ele faz isso. Com que você, o teu defeito físico seja totalmente restaurado. Ele faz isso. Que no teu íntimo, que essa depressão, essa ansiedade, ela saia, porque Ele é o Deus que cura. Essa tristeza sai do teu coração. Ele é o Deus que cura. Quer te dar palavra de salvação. Quer que você chegue na tua casa e você não seja um curandeiro, não. Sai por aí caçando, está doente para não. Ele quer que você pregue para as pessoas e diga: eu sirvo ao Deus que salva e Deus que cura. Mas para você sair por aquelas portas, você precisa ter um encontro com Ele nesta noite. Precisa receber dele um toque verdadeiro no teu íntimo nesta noite. E Ele trazer de volta ao teu coração esta convicção, que se não se perdeu, está se perdendo. Mas hoje Deus está trazendo de volta para você o Deus que salva e o Deus que cura. Eu quero convidar o nosso pastor Alexandre, para fazer esta oração. E quando o louvor será ministrado, o Deus que salva, o Deus que cura,